Olá galera, tudo bem? Esse vídeo aqui primeiramente é uma hipocrisia total, porque eu tô fechando um cliente bem legal aqui, só que esse cliente ele é basicamente assim, não tem a ver com o meu projeto principal. Por que minha hipocrisia? Porque eu falo muito sobre, galera, foquem em um só projeto, foquem em uma só coisa. E aqui estou eu, focando em algo que não é exatamente a Legacy, por mais que vai levantar dinheiro para eu investir na Legacy, não é exatamente a Legacy, só que é uma oportunidadezinha legal que eu entrei aqui. O que é? Então, a mãe da minha amiga tá querendo fazer um podcast sobre um nicho que tá em demanda aí, que é neurodivergência. É um bagulho bem legal, novo, que tem na gringa, não tem ainda no Brasil, então é bem interessante mesmo. E aí, tá. Eu tô basicamente criando como que eu vou fazer a venda pra ela aqui, certo? Então, basicamente, eu perguntei pra ela mais ou menos qual que seria o volume de podcast, porque assim, ela não é formada em neurodivergência, mas ela conhece muitos especialistas, porque ela entrou, tipo, no Comitê Paranaense, que eu sou do Paraná, né, de, tipo, neurodivergência, que é basicamente uma nova área. Mano, imagina neurociência em 2010, sei lá, eu não entendo, mas digamos que 2010 talvez já fosse evoluída, mas digamos que não fosse uma nova área sendo descoberta, é tipo isso, tá ligado? Então é uma área muito em demanda e ela quer conversar sobre isso. E ela conhece muitos especialistas e ela sabe que é um lugar muito fechado. Porque o próprio filho dela tem meio que esse... Não é um problema, é uma condição, sabe? Tipo, e acaba dando que muitas pessoas nessa parte são confundidos com autistas, mas na verdade só tem altas habilidades, só que é outra coisa parecida nesse mesmo meio. Não entendo tanto do assunto quanto ela, obviamente. É ela que entende o público-alvo dela e o bagulho. Mas enfim, eu criei aqui uma estratégia de viralização pra ela, que é basicamente o que eu sei fazer, né? Eu só nunca fiz muita mentoria de YouTube, mas eu entendo tudo, eu consigo fazer. E aí eu fiz aqui uma oferta legal, que é assim, o preço, na Cal, obviamente eu vou falar o preço por último, mas eu vou falar aqui, vai ser R$600 por podcast. E aí, pô, o que eu tô pensando? Eu talvez gaste uns 100, R$200 pra pagar editor, pra fazer tudo isso, que eu vou falar o que é, por podcast. E aí o lucro eu gasto em 10% em Monster e o resto invisto na Legacy, literalmente. Tá, o que é? Eu separei em 3 passos. Primeiro é uma estratégia para viralizar e crescer a marca. Então eu vou mapear o público-alvo para entender realmente todas as dores e ter uma noção melhor. A gente vai pegar referências da gringa, certo? Então entender todas as referências da gringa sobre esse assunto. E já entendendo o público-alvo, já dá pra fazer uma pesquisa muito legal. Eu vou criar as melhores thumbs e títulos possíveis para atrair os cliques totalmente. E vou fazer uma intro muito boa, que vai atrair atenção. E realmente, os pilares mais importantes do YouTube é título, thumb e intro. Isso que realmente traz um grande diferencial. Aí, e obviamente eu vou analisando o seu nicho, vou vendo o que converte mais, quais tipos de dores e de gatilhos vão trazer mais taxa de clique, vou melhorando com base nisso. Aí 2, ajuda na pré-produção. E foi muito legal que eu dividi 1, estratégia, 2, pré-produção, 3, pós-produção. Pilares legais. Então, pré-produção é o quê? Pô, eu vou lá no cenário e, nota, a pré-produção é uma ajuda. O pós-produção é serviço completo. Por que ajuda? Porque na pré-produção eu vou lá ver o cenário e a iluminação, ajudar elas a verem o cenário. Nota, eu não tenho tanto conhecimento nisso, mas eu provavelmente vou uma ligação com meu amigo que é expert disso e vou ver, tenho networking pra isso, tá ligado? Não sei, mas sei quem sabe, legal. E eu sei mais ou menos também, eu não sou pateta, eu entendo de luz e tudo mais, só não tanto quanto ele. Aí eu vou fazer um brainstorming com base no público-alvo de perguntas que ela pode fazer para cada tipo de profissional. Eu realmente vou tentar entender a fundo o produto dela, o público-alvo dela, como funciona tudo isso pra saber, sabe? Senão não tem como. E é isso, tipo, essa é a pré-produção, é meio que simples. Aí o 3 é o serviço completo de pós-produção e distribuição em massa. Então a gente não vai estar fazendo só o podcast, a gente vai estar fazendo bastante coisa para distribuir mais de todas as formas possíveis. Então eu vou editar o podcast completo, eu não vou fazer cortes a cada 0 segundos que você fica meio segundo sem falar, eu vou cortar, não.
Eu vou cortar, fazer alguns cortes mínimos, porque eu sinto que é mais natural. O público que você tá querendo atrair não é adolescente totalmente dopaminérgico, então vão ser uns cortes só para deixar mais fluido. Às vezes vocês talvez gaguejem, talvez fiquem um tempo sem falar, eu vou cortar essas partes. Aí, aliás, talvez eu devesse, se eu fosse vender isso muito, eu tipo, tornaria essa parte menos importante e eu focaria mais no resultado, em vender o resultado mesmo, só que, sei lá, tá muito em cima da hora, eu não vou tentar, tipo, ficar pensando em muita coisa e ela tá, tipo, bem vendida a princípio, certo? Então, tipo, não é isso que vai fazer tanta diferença, mas seguindo o princípio de venda, eu deveria não estar falando tanto sobre isso, para ser sincero. Daí, intro profissional. Então, vou pegar os primeiros 40 segundos, fazer uma intro muito, muito boa. Pegar as melhores partes que criam gaps de curiosidade e vou colocar ali. E aí, eu vou pegar o podcast e vou distribuir ele de 3 a 4 vídeos mid-form, que é basicamente de 5 a 15 minutos. Esses vídeos também vão ter uma thumb específica. Aí, eu vou pegar e com isso eu criar 10 a 15 shorts desse vídeo longo para realmente pegar e distribuir mais ainda. E daí tudo isso, tirando os shorts não tem, né? Mas os mid-form e o podcast completo vão ter thumb e título. Eu vou publicar em todas as plataformas, então vai ser no YouTube, só que eu vou cadastrar o RSS, que é o código de Spotify, de podcast, para distribuir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e qualquer outro que você quiser. E aí a gente vai ter uma otimização contínua, isso que deveria estar no 1, mas dane-se. E aí, é basicamente isso. Qual que é o investimento? R$600 por episódio, para eu conseguir ter a grana para pegar alguns editores. Boas partes eu vou fazer sozinho, eu vou comandar, mas outras partes eu vou pegar os editores e tudo mais, pra equipe em geral. E aí, 40% do AdSense, ou seja, do que vier pelo YouTube apenas eu vou estar ali pegando 40%. E se a gente conseguir algum patrocínio, 20% se você fechar sozinho. Eu poderia falar primeiro o outro, né? Eu vou colocar 30 a 40% se a gente fechar junto, se eu conseguir algum patrocinador. Só que eu não acho que esse vai ser a maioria dos patrocinadores. Eu acho que você já tem os contatos, então você já vai conseguir achar patrocinadores sozinha. Então provavelmente seria 20%, que é a taxa por você achar, e aí eu só fico na parte da estratégia mesmo de distribuição, eu ganho 20% em cima do lucro, certo? E aí é basicamente isso, o pacote. Aí vão ter algumas objeçõezinhas, eu tô cobrando 600 porque eu sei que ainda dá pra baixar bastante, mas pior que, tipo, o meu tempo vale bastantinho, eu sei que, tipo, somos os top do Brasil, entre aspas, tipo, em fazer algo legal, assim, tipo, então eu sinto que simplesmente eu não valeria a pena pra mim se fosse menos que, sei lá, R$400 por episódio. Talvez seja, tipo, o mínimo que eu vou conseguir cobrar, mas eu não quero nem chegar muito baixar pra isso, sabe? O máximo que eu poderia te falar, podemos fazer 520 por episódio se a gente fechar uns 3 episódios de uma vez, assim. E daí eu poderia pegar e falar, tá, legal, mas a gente pode fazer um podcast teste por 400, que é realmente o mínimo do mínimo pra pegar a equipe, pra você ver como seria, pra gente produzir tudo. E aí eu sinto também, mas é meio que isso, né? Então, e talvez seja legal eu ter meio que uma soluçãozinha. Porque o que eu penso? Ela é da família, sabe? Eu não quero que ela fique sem opção. Porque às vezes realmente é bastante dinheiro, ela não é confortável com gastar bastante dinheiro assim. E aí eu sinto que simplesmente ela não vai chegar a fazer o pulo. Só que daí, talvez eu devesse pensar numa forma de cobrar menos. De fazer menos e cobrar menos. Mas eu posso fazer de uma versão mínima que é assim, tá, você posta só os podcasts sem todos esses outros vídeos, e aí eu planejo só a estratégia e a thumb, eu planejo a estratégia e a thumb, e daí daí eu só edito o podcast e faço a thumb do podcast. Aí eu cobro só R$50 por podcast pra fazer as thumbs, ou 100, pode ser R$100 por podcast para fazer as thumbs.
E, deixa eu pensar, R$100 por podcast, daí é um preço bem mais cabível. E 60% do AdSense? Não sei. Ou poderia ser 40% também, porque ela tá pagando menos, mas recebendo bem menos. Então poderia ser tipo, eu posso fazer bem menos e a gente tem uma distribuição menor. Só que assim, é como se cada vídeo que a gente postasse fosse um chute no gol. Se eu tenho 20 bolas, a chance que é o que a gente estaria produzindo por podcast, eu teria muito mais chutes no gol, sabe? Claro, vou chutar um número aqui mais ou menos. Você vai... Porque a bola do podcast em si tem mais chance de entrar do que um short sozinho e fazer você ter sucesso e tudo mais. Então ela vale mais, obviamente. Mas, então não é como se você ganhasse 20 vezes menos por eu não estar fazendo isso. Mas dá pra dizer que tem umas 5, 6 vezes menor chance de você conseguir viralizar e crescer sem o resto, certo? Porque, principalmente os vídeos mid-form, né, que são vídeos cortes de 5, 10, 15 minutos, que a gente vai estar pegando e colocando ali, de assuntos bem interessantes, e dá pra eu moldar bastante, pegar realmente... dá pra eu testar bastante, eu pegar realmente a parte boa que... E às vezes eu nem sei qual parte é boa, qual parte interessa as pessoas. Mas eu vou estar chegando e colocando essa parte bem... Alguma dor bem interessante que está sendo discutida por 5, 10 minutos ao longo do podcast, e isso faria sentido. E isso ajudaria bastante, entendeu? Seria um chute no gol. Então acho que é isso, mano. Eu acho que é isso. Eu vou... A cal é com ela daqui a 15 minutos. Então é basicamente isso. Eu vou dar esse plano aí, que é tipo Ultra Mega Master. Eu acho que tipo, tem 20% de chance dela aceitar direto. Talvez ela esteja bem... bora, tá ligado? Tem 20% de chance dela não aceitar direto. Só que eu consigo, tipo, conversar um pouco e convencer, ela tá quase lá. E tem uns 20... Tem uns 40% de chance dela querer algo mais básico, porque ela vai perceber, mas você tá fazendo bastante coisa, mas pior que eu não tava com esse dinheiro agora pra isso. Eu acredito em você, mas, eu não tô com tanto dinheiro. Aí eu posso te falar, podemos fazer menos, você tem menos chance, mas tá bom, tudo bem. É só um podcast. E 20% de chance dela dela não querer ver mais. O que eu acho? Vai chegar num ponto na qual que ela vai começar a perguntar, você tá cobrando bastante, vamos ver. E ela vai querer meio que os meus resultados, certo? Eu vou mostrar os meus canais e tudo mais. Mas aí eu nunca trabalhei com clientes em si, certo? Então talvez não feche. Mas eu prefiro não fechar e eu prefiro colocar um preço R$600, não fechar e tudo bem, e ela não acreditar porque eu não tive cliente, tudo bem, faz sentido ela não acreditar porque eu ainda não tive cliente, só comigo mesmo que eu tive resultados. E no caso só tipo cliente pelo meu curso, mas daí não é mentoria, então sei lá. Mas eu prefiro isso do que eu falar, não, então talvez ela não aceite e faz sentido, então eu devo cobrar 200 por podcast e aí eu acabo, tipo, gastando muito meu tempo. Daí, pra mim não vale a pena, porque eu falo, mesmo que se eu não tivesse outra empresa valeria a pena, eu tenho outra empresa que eu tô focando e aí eu não quero, tipo, gastar tanto tempo nisso. Então é basicamente isso. Mas E afinal de tudo, tipo, eu só quero... É isso, tipo, basicamente isso. Então, legal. É isso. Então, depois eu falo como que foi. Valeu, galerinha. Tamo junto.